Palavra de Deus para o nosso coração, hoje, Antifrágeis 3, parte 3. Nós estamos falando sobre esse tema desde domingo, nós começamos a conversar e esse é um tema importante para nós, nesse momento que nós estamos vivendo, né, como humanidade, né, não é apenas como brasileiros ou como cristãos, mas como humanidade. Um desafio muito grande, muitas dificuldades, muitas lutas, nós todos estamos passando, e o desafio muito grande de como que nós vamos chegar do outro lado, né? Esse é o grande desafio, como que nós vamos chegar do outro lado do rio. Estamos enfrentando uma tempestade, e eu falei no domingo, falei para vocês que a questão não é se nós vamos enfrentar esse problema ou não, se nós vamos enfrentar essas lutas e esses problemas que nós temos à nossa frente ou não vamos enfrentar. A questão não é essa, porque nós temos que enfrentar. Nós não temos outra possibilidade, nós não temos outra alternativa. Nós vamos ter que enfrentar. Enfrentar as lutas, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, enfrentar as perdas no nosso caminho. Todos nós vamos ter, a gente não vai conseguir passar pela vida isento, a gente não vai conseguir atravessar a nossa vida sem arranhões, a gente não vai conseguir sobreviver sem as marcas. Aliás, as marcas que você traz na tua vida, elas mostram a tua história, elas contam a tua história. As dificuldades e as lutas todos nós enfrentamos. E aí, a questão então é como que nós vamos atravessar. Uma vez que eu sei que eu vou ter que atravessar as dificuldades e as lutas da minha vida, a questão agora é como que eu vou atravessar. De que maneira, com qual atitude, com qual postura eu vou enfrentar as dificuldades e as lutas que eu tenho à minha frente. E aqui, é aqui que entra esse termo, antifrágil. E eu expliquei para vocês, eu quero repetir para que isso fique bem comum à nossa mente, ao nosso entendimento. O que significa ser antifrágil? Eu disse para vocês que algo ou alguma pessoa que é frágil é aquela pessoa que, quando passa por alguma dificuldade, por alguma situação, é prejudicada. Então, o que é frágil? Frágil é aquilo que é prejudicado. É aquilo que, quando passa por um problema, por uma luta, ele fica prejudicado. Ou ele se quebra, ou ele se deforma, ou ele se arrebenta, ou ele se destrói. Então, o que significa frágil? Frágil é algo que, quando passa por um problema, quando passa por uma turbulência, quando passa por uma batalha, quando passa por um sofrimento, quando passa por uma dificuldade, ele é prejudicado, né? Ele acaba sendo prejudicado. O que é antifrágil? Antifrágil é o contrário disso. Antifrágil é aquilo ou aquela pessoa que, quando passa por um problema, por uma dificuldade, lá do outro lado, quando ele atravessa esse problema, essa dificuldade, ele se tornou uma pessoa muito melhor. Ele se tornou alguém muito maior. Ele elevou o nível dele. Ele fez com que as dificuldades não o destruíssem, não o desqualificassem, não o despedaçassem. Ele fez com que as dificuldades aprimorassem os seus dons, os seus talentos, a sua qualidade, o seu desejo de viver. Fez com que as suas lutas o transformassem em alguém maior. E nesse mundo, talvez o grande tema do momento seja esse: a tua atitude antifrágil. A tua decisão, já que você vai ter que enfrentar os problemas e as dificuldades da vida, é a decisão que você toma de: se eu vou ter que enfrentar isso, então eu vou enfrentar isso de uma maneira que eu possa sair dessa situação ainda melhor do que eu estava. E nós vimos algumas atitudes, né, alguns princípios que uma pessoa antifrágil ela desenvolve na sua vida. Por exemplo, capacidade de se adaptar, né, uma capacidade de se adaptar. Isso é extremamente necessário para alguém que quer se tornar alguém melhor depois que atravessar o que está passando. Relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis é extremamente importante nesse caminho da nossa vida. Nós vimos também, terceiro lugar, propósito, né? A pessoa ter um propósito de vida, né? Ela saber para que ela está aqui, qual que é o desejo dela, onde ela quer chegar com a vida dela. Isto é extremamente
importante, né? Depois nós vimos ontem que uma pessoa antifrágil é uma pessoa ensinável, ou seja, o que significa isso? Uma pessoa que tem a capacidade de aprender e de aplicar aquilo que aprendeu, colocar em prática. Nós vimos que uma pessoa antifrágil é também uma pessoa que toma as decisões necessárias, ela não fica em cima do muro. Se precisa tomar decisão, eu vou tomar decisão, né? Ela não fica procrastinando, deixando para depois decisões que precisam ser tomadas hoje, tá? Então, isto é uma atitude antifrágil. E também, a outra atitude antifrágil que nós vimos ontem é de a pessoa, ela tem um total comprometimento com a sua vida. Ela não apenas se envolve com as coisas, ela se compromete com a vida. Ela está comprometida. A diferença de se envolver, de se comprometer, é que aquele que se envolve, ele dá alguma coisa para ajudar. E aquele que se compromete, ele se doa para ajudar. Então você precisa se doar para a tua vida acontecer. Você precisa se entregar, se doar. Você precisa se lançar para que a tua vida atravesse essa dificuldade e lá na frente você saia uma pessoa ainda muito melhor. E esse é o propósito de Deus para o teu coração e para a tua vida, tá? Qual que é a palavra de Deus para o nosso coração hoje? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que é inerente a todos nós. Quanto mais idade você tem, mais você vai lembrar de situações como essa. Nós vamos falar hoje sobre perdas. Perder não é algo tão fácil, né? Ninguém gosta de perder. Na verdade, ninguém em sã consciência, ninguém com a cabeça, com a mente saudável, gosta de perder. Todos nós queremos ganhar. Mesmo aquela pessoa que não se empenha muito, mas no fundo, o desejo do coração dela é que às vezes ela já se sente uma derrotada. Mas no fundo, no mais profundo do coração dela, ela queria vencer. Todos nós queríamos vencer o tempo todo. Mas vamos dizer a verdade, nós perdemos. Ao longo da nossa vida, nós perdemos muitas coisas. Nós não ganhamos todas as batalhas, nós não ganhamos todas as lutas. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa, não é uma pessoa antifrágil, não é aquela pessoa que só quer vencer, mas é aquela pessoa que também aprendeu e que sabe que em algum momento ela vai perder. E ela aprende a lidar com isso. Eu quero usar um texto da palavra do Senhor dentro do Evangelho de Marcos, né, que nós estamos lendo, um texto que eu li hoje quando eu estava lendo Marcos, me chamou muito a atenção. Evangelho de Marcos é espetacular, né? Ele é um texto maravilhoso, porque é um modo de contar a história de Jesus de um jeito muito dinâmico, muito dinâmico. Jesus está o tempo todo agindo, Jesus está ministrando, Jesus está corrigindo, Jesus está levando a palavra poderosa que ilumina o coração das pessoas, Jesus ele está libertando as pessoas, Jesus está fazendo milagres, Jesus está mudando histórias, e é muito dinâmico, né? A cada 2, 3 versículos ali, na maioria das vezes, você já vê uma outra história, uma outra coisa acontecendo. É fantástico. O Evangelho de Marcos é fantástico. Eu quero incentivar você a ler. Aqui no capítulo 5, é muito interessante, porque o capítulo 5, ele conta algumas histórias. Ele começa contando a história de uma pessoa que estava possessa, um jovem que era possesso por um espírito maligno, e a possessão dele era tão grande que todo mundo tinha medo dele. Ele estava completamente dominado pelo mal, e Jesus chega e liberta a vida dele. Depois Jesus vai caminhando, ensinando, e ele se encontra com um homem, na verdade um homem o procura, chamado Jairo, e ele vai porque a filha dele está terrivelmente doente. E Jesus decide ir até a casa de Jairo para curar a filha dele. No meio do caminho, Jesus se encontra com uma outra pessoa, Jesus se encontra com uma mulher que fazia 12 anos que estava buscando uma cura e ela tinha um problema enorme de saúde. E quando Jesus se encontra com essa mulher, é impressionante, porque Jesus faz um milagre ali, aquela mulher é curada, e está tudo parado, e Jairo querendo que Jesus chegasse na casa dele. Depois Jesus continua indo até a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, Jairo passa por um outro problema. Além daquela intervenção lá, que foi a mulher que fez Jesus parar, e ele estava com pressa, Jairo estava com pressa, quando eles estão quase chegando na casa de Jairo, chega a notícia, os servos de Jairo chegam para ele e dizem, olha, não precisa mais atormentar o mestre, é o texto que está aqui, ó. Eles chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram para ele assim, sua filha morreu.
sua filha morreu. E disseram assim para ele: não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha morreu. Está tudo perdido. Está tudo perdido. E aí, Jesus, ele chega e diz para Jairo algo tremendo, que é o que Deus está falando para você nessa noite. Eu quero que você pegue isso. Deus diz assim para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Diante das perdas e das dificuldades que você tem enfrentado na tua vida, a palavra de Deus para você é essa: não temas, crê somente. Não tenha medo, creia. Deus está presente para abençoar a tua vida e para abençoar o teu coração e a tua história, em nome de Jesus. Todos nós passamos por muitas perdas ao longo da nossa vida. Não gostamos de perder, mas a verdade é que nós trazemos as nossas marcas, né? Nem tudo deu certo para nós. Eu lembro da vida, por exemplo, de Moisés. Moisés foi o grande líder do povo de Deus no Antigo Testamento. E quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente aprende com Moisés. A gente aprende muitas coisas. Moisés, ele foi chamado por Deus, ele foi separado por Deus com uma promessa de que Moisés iria levar o povo de Deus até a terra prometida. Deus falou para Moisés: olha, você vai tirar o meu povo do Egito, da escravidão do Egito, você vai conduzir o meu povo pelo deserto e você vai levar o meu povo até a terra prometida. E Moisés, ele assumiu o desafio e ele começou a conduzir esse povo pelo deserto, uma dificuldade muito grande, um povo muito complicado, muito difícil de caminhar com esse povo. E Moisés tinha pessoas que ele amava, que o ajudavam na liderança, no cuidado com todas as coisas. Mas a vida de Moisés, apesar do chamado extraordinário que ele teve, apesar do caminho excelente que ele trilhou, apesar das lutas que Moisés passou e servindo a Deus o tempo todo, dedicando toda a sua vida para o Senhor, ele também não ficou isento das perdas. Moisés, por exemplo, ele passou pela perda da sua irmã, né? Ele perdeu a Miriam. Miriam era tão próxima de Moisés que Miriam era aquela menina que foi colocada pela mãe dela, lá no começo, quando Moisés nasceu, que havia um decreto para matar todas as crianças. A Joquebede, que era a mãe de Moisés, ela pediu para que a filha, Miriam, ela colocou o Moisés dentro de um cestinho, né, e colocou no rio para livrar. E o rio passava bem na casa da filha do filho de Faraó, e ela entendeu que se passasse ali, de repente a menina ficava com aquela criança. O que aconteceu? Ela criou, a filha de Faraó criou aquela criança. Mas foi a filha de Joquebede, né, Miriam, que foi acompanhando. Né? A Miriam colocou Moisés no cestinho, lá no rio, e foi acompanhando. Né? Desde aquele momento, Miriam foi muito próxima de Moisés. Muito próximo. Durante toda a vida de Moisés, todo o ministério de Moisés, durante todo o percurso de Moisés no deserto, Miriam foi uma das líderes, uma das pessoas que ajudou muito. E Moisés perdeu Miriam no meio do caminho. Miriam morreu. Uma outra perda que que acontece na vida de Moisés é a perda de entrar na terra. É muito interessante, porque Moisés não entrou na terra. E ele não entrou na terra, porque em algum momento ele fez o que não devia fazer e impediu ele de entrar na terra. Deus disse para Moisés: você não irá entrar na terra. Você não irá entrar na terra. Moisés passou por perdas. Moisés perdeu também a ajuda. Quando Moisés estava indo para o caminho da terra prometida, quando ele chegou num determinado ponto, ele tinha que atravessar Edom, ele não conseguiu atravessar Edom, porque as pessoas não permitiram, eles tiveram que fazer uma volta muito maior. Edom eram os descendentes de Esaú, eram da família de Moisés, eram da família do povo de Deus. Mas eles não permitiram que o povo de Deus passasse por ali, atravessasse a terra deles. E o povo de Deus teve que fazer uma volta enorme. Então, a gente tem perdas, né? Pessoas que não nos ajudam, que próximas de nós, que poderiam ajudar, que não nos ajudam. Pessoas que nós perdemos e que a gente ama, né? Sonhos e projetos que, de repente, não aconteceram da maneira que a gente queria. Né? Moisés teve uma outra perda muito grande, que foi a perda de Arão. Arão era o grande companheiro era um profeta e era o grande companheiro de Moisés. E Moisés perde Arão no meio do percurso.
Às vezes, quando a gente fala sobre a história de Moisés, a gente fala como uma história assim de alguém que a coisa foi acontecendo, foi dando... Mas Moisés passou por muitas perdas. E você que está aqui comigo, talvez esteja passando por um momento em que você tem que se reinventar, em que algumas coisas você perdeu, em que algumas coisas aconteceram na sua vida, e a gente tem que se reinventar, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e que passou por uma perda terrível, e tinha a mãe dessa pessoa estava do lado, era uma moça, e a mãe da pessoa estava do lado, e de repente a mãe olhou para a filha e disse assim para mim, né, olhando para a filha: eu não sei como que ela aguentou. Eu acho que eu não iria aguentar. Eu não sei como que ela aguentou. Sabe, a gente passa por perdas na nossa vida. Todos nós passamos. Precisamos aprender a lidar com elas. Eu não posso dizer para você que você não vai ter nenhuma perda, mas eu posso dizer para você que é possível lidar com todas as perdas, debaixo da graça, debaixo da misericórdia e debaixo do amor do nosso Senhor, tá? Nós estamos falando sobre o tema antifrágil. E uma pessoa antifrágil, ou seja, uma pessoa que vai sair melhor depois da crise, vai sair melhor depois dos problemas, vai sair melhor depois das dificuldades que está enfrentando, é uma pessoa que decide administrar e decide sobreviver às perdas que teve. Por mais difícil que tenha sido as perdas que você teve na sua vida, mas a sua vida continua. E é necessário que você continue marchando, que você continue caminhando. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Algumas perdas que a gente passa na vida da gente, é muito difícil a gente se reinventar, a gente caminhar. Mas pensa aqui comigo. Se Deus permitiu que você estivesse aqui, se Deus permitiu que você permanecesse aqui, se Deus permitiu que você estivesse em pé, é porque Deus ainda tem uma obra para fazer na sua vida. Eu louvo a Deus porque eu tenho plena convicção de que esse lugar onde eu estou não é meu para sempre. É transitório. Esse tempo que eu estou vivendo aqui é transitório. Deus tem uma eternidade para mim. Deus tem algo precioso preparado para mim, preparado para você. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra é transitório. E nós devemos vivê-lo da melhor maneira possível. E a melhor maneira de viver esse tempo que nós estamos aqui é servindo a Deus. É bom quando você descobre isso cedo. É bom quando ainda na tua juventude você descobre isso. Mas nunca é tarde para você se voltar para Deus e para você fazer um caminho com Deus. Quando a gente tem o olhar lá na frente, quando a gente entende que nós estamos aqui nessa passagem aqui por esse mundo, e nós estamos aqui com um propósito de Deus, com um projeto de Deus. Nós estamos aqui, fomos separados por Deus para um propósito. Aí a gente consegue entender que, por mais que a gente tenha perdas, mas Deus tem um projeto para nós. E nós vamos lutar, nós vamos alcançar e nós vamos vencer. Eu quero incentivar você a não desistir. Eu quero incentivar você a levantar a cabeça. Estou conversando com pessoas aqui que perderam emprego. Estou conversando aqui com pessoas que tiveram que fechar a empresa. Estou conversando aqui com autônomos que estão passando por muitas dificuldades. Estou conversando aqui com pessoas que perderam entes queridos. Hoje mesmo eu conversava com uma moça, hoje à tarde, eu estava resolvendo alguma coisa e eu estava conversando com uma moça e essa moça contando para mim. Falando sobre as dificuldades da vida, de repente ela falou algo para mim assim, ela disse: pastor, olha, eu tenho uma filha de 6 anos. Eu perdi o meu marido faz 3 anos, num acidente de moto. E eu perdi uma criança com 10 dias. Eu perdi um filho com 10 dias. E na hora que ela falou do marido, principalmente na hora que ela falou do filho, eu percebi que o olho dela encheu de lágrimas. Mas ela estava ali. E ela disse: a gente tem que lutar, a gente tem que seguir. E ela falou algo para mim, até que me inspirou para trazer essa palavra para você hoje. Ela disse o seguinte: pastor, por algum motivo, Deus quer que eu esteja aqui. E eu disse para ela: sim, filha, a grande questão nossa é encontrar qual que é o propósito de Deus para a nossa vida e seguir com fé. Mesmo que hajam perdas ao longo da nossa vida. Algumas perdas a gente consegue repor. Algumas perdas são irreparáveis. Mas nada pode nos impedir de prosseguir.
de continuar e de irmos até o fim. Como disse Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós não iremos desistir, porque nós temos esperança de que Deus tem um propósito e tem um caminho para todos nós. Ser antifrágil é você tomar a decisão de, mesmo em meio às perdas e às dificuldades, você continuar, você prosseguir. Alguns princípios que eu quero trazer ao nosso coração hoje sobre esta questão de ser antifrágil, ou seja, de crescer, continuar crescendo, crescer no meio da dificuldade, se tornar alguém melhor no meio da dificuldade, e sobre as perdas que acontecem na nossa vida e que são inevitáveis. O primeiro princípio de hoje é esse daqui. Pessoas antifrágeis sofrem perdas. Todos sofrem perdas. Mas as pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas não perdem a sua fé. Todo mundo vai sofrer perdas. Só que as pessoas antifrágeis, as pessoas que vão se tornando pessoas melhores, são aquelas pessoas que não perdem a sua fé. Nós não podemos perder a nossa fé. Talvez você perdeu o seu emprego, mas não perca a sua fé. Talvez você perdeu a sua empresa, o seu comércio, o seu ganha-pão, enfim, de repente você é um autônomo, tem uma profissão e de repente as coisas pioraram muito, mas não perca a sua fé. De repente você perdeu pessoas queridas, mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Até porque o que vai te mover a continuar vivendo, o que vai te mover a repor as coisas que você perdeu, ou a lidar com as coisas que você não vai conseguir repor, que são irreparáveis, aqui nesse mundo. O que vai te ajudar é a fé. O que vai te ajudar é a fé. Eu nunca esqueço de uma irmã. Eu fui no velório do filho dela uma vez e ela dizia o tempo todo, Deus, 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 Deus. Todo mundo abraçava ela e a única palavra que ela falou durante todo o velório foi Deus, Deus, Deus. E depois ela dizia para mim, pastor, aquilo me fortalecia. Clamar pela presença de Deus, quando a dor era muito maior do que eu poderia suportar. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Continue crendo. Continue crendo. Até porque eu disse para ela, naquele dia, eu lembro que eu fui fazer a oração no final e eu disse para ela, olhando nos olhos delas, eu disse, olhando nos olhos dela, eu disse assim, não é um adeus, é um até breve. Porque um dia você vai poder abraçar novamente. E nós viveremos a eternidade juntos. A nossa vida não se resume aos poucos anos que nós vivemos aqui. Aqui nós estamos em missão. Nós nos encontraremos para a celebração eterna. Eu quero dizer para vocês todos que estão aqui comigo, porque Deus te colocou aqui para ministrar o teu coração, para que você não seja consumido pelas perdas que você tem ao longo da tua vida. Levanta a tua cabeça, creia, continue crendo, não perca a sua fé. É como a palavra do Senhor diz, sem fé nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Aquele que tiver fé vai ver a glória de Deus, a manifestação do Senhor. Por isso que Jesus disse para Jairo, quando chegaram para ele dizendo, acabou, parou, destruiu, não tem mais, morreu, não tem como. Jesus disse para Jairo, não temas, creia somente. Alimente o teu coração com a fé. Alimente o teu coração com a presença de Deus. Creia, Deus está presente. Apesar das perdas, Deus continua agindo na sua vida. E Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Deus está presente. E a nossa vitória não é nesse mundo. A nossa vitória é na eternidade. Nesse mundo nós estamos lutando em favor do nosso Deus, em favor da palavra do nosso Deus.
para experimentarmos o poder de Deus na nossa vida e sermos instrumentos de Deus na vida de tanta gente. Mas não perca a sua fé. Continue crendo. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. As coisas estão difíceis, mas você tem um Deus que faz o impossível. As coisas estão complicadas, as perdas foram muito grandes na tua vida, te abalaram, mas que a tua fé seja maior. Deus está presente na sua vida. Pessoas antifrágeis, eles sofrem perdas, mas eles não perdem a sua fé. Eles continuam firmes, crendo e constantes no Senhor, acreditando que Deus está cuidando da vida e do caminho. Creia em nome de Jesus. Segunda lição, segundo princípio de pessoas antifrágeis. Pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas não perdem o equilíbrio. Gente, a gente passa por perdas na vida, mas a gente não pode desequilibrar. A gente tem que ficar firme. A gente não pode desequilibrar. E aqui eu quero que você entenda um princípio fundamental, extremamente importante. Por isso que é importante você estar aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, em vez de estar assistindo novela, em vez de estar assistindo jornal, em vez de estar dissipando aí o teu tempo com outras coisas. É porque é o seguinte, o mundo já fica puxando a gente para lá e para cá, não é? O mundo já puxa você para lá e para cá. De modo que é muito difícil você permanecer instável nesse mundo tão volátil, né? tão instável. É difícil você permanecer firme. Agora, você imagina se o mundo está assim, puxando você para lá e para cá. Um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para lá e puxa para cá. Imagine se você está enfrentando todo esse puxa-puxa e você não tem uma base firme. Você não está bem solidificado. Você não está bem sustentado. Você não está bem edificado. O que acontece na tua vida quando vem as perdas? Você sucumbe. Você não consegue administrar e vencer. Pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas eles não perdem o equilíbrio. Eles permanecem equilibrados. Não faz bobagem, é isso que eu estou falando. Sabe aquela pessoa que, porque eu fiquei nervoso, fui lá e fiz, porque eu fiquei nervoso, fui lá e falei, porque eu fiquei nervoso, fui lá e agredi. Tanta gente que fez bobagem. Falta de equilíbrio na vida. Falta de equilíbrio na vida. Sabe, sofreu uma perda, vamos levantar nossa cabeça, vamos prosseguir. Vamos conversar com pessoas sábias. Vamos pedir ajuda. Vamos acreditar que é possível. Vamos fazer algo que nos ajude. Não vamos jogar a nossa vida fora. Não vamos agir com desequilíbrio, fazer loucura. Às vezes um segundo de bobeira. Depois você vai sofrer por causa disso a tua vida inteira. Por causa de uma bobagem, por causa de um desequilíbrio que houve. Certo? As perdas fazem parte da nossa vida, mas nós não podemos desequilibrar. Nós não podemos sair por aí que nem um louco, insensato, batendo a cabeça aqui e ali, fazendo bobagem, falando bobagem. Deixar a nossa mente ficar pensando bobagem. Sabe, há um meio de a gente transformar, né, sublimar as dificuldades e as lutas da nossa vida e transformar em caminho bom. Eu conheço pessoas que passaram por dificuldades enormes, mas eles sublimaram. Eles transmitiram as dificuldades e as lutas que passaram e se tornaram pessoas extraordinárias e maravilhosas na vida. Muito hábeis, sabe? Gente que passou por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de perda, mas que cresceu e se tornou pessoa doce, pessoa que ajuda, pessoa que estende a mão. Sabe, isso tudo faz parte do equilíbrio. Ter equilíbrio. Nós vivemos numa época em que o que falta é equilíbrio, porque o que mais tem hoje é desequilíbrio. Se você entrar agora nas redes sociais, entrar no Facebook, entrar no Instagram, entrar nas redes sociais, no WhatsApp, as coisas que chegam no WhatsApp para você o dia inteiro, você vai ver o tamanho do desequilíbrio que está. A ponto de que a gente recebe uma coisa, a gente já compartilha sem saber se aquilo é verdade. Está tão desequilibrado, sabe?
Olha só, gente, presta atenção. Eu vou falar uma coisa para você, mas presta muita atenção. Olha o que está acontecendo com o mundo. Hoje nós temos a dificuldade do coronavírus aí. Esse vírus que está causando todo esse problema no mundo. Mas nós temos 4 pragas. Presta atenção, nós temos 4 pragas que estão aí se aproveitando dessa pandemia. A primeira praga que eu quero falar é a praga de alguns grupos religiosos. Alguns grupos religiosos. São pessoas que se aproveitam da dificuldade, se aproveitam da ingenuidade, se aproveitam do sofrimento das pessoas para querer levar vantagem. Tem ou não tem? Tem ou não tem um monte de igreja querendo levar vantagem? De grupos religiosos, não de igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não é a igreja. Mas de grupos religiosos que estão querendo levar vantagem. Claro que tem. Você liga a televisão, você fica abismado com o que as pessoas têm coragem de fazer, às vezes em nome de Deus. Então tem a praga desses grupos religiosos que estão querendo se aproveitar. Tem a praga dos políticos que querem se aproveitar dessa situação. De uns, não digo de todos os políticos, mas de um grupo de políticos que querem se aproveitar dessa situação. Não tem? Assim como tem de grupos religiosos, praga de grupos religiosos que querem se aproveitar, tem a praga também de grupos políticos que querem se aproveitar dessa situação para levar algum tipo de vantagem. Tem um outro tipo de praga, que é a praga de grupos econômicos, que querem levar vantagem nesse momento que a gente está vivendo. E tem também um outro grupo ainda de praga, que é de grupos de comunicação, que não estão nem aí com o povo e apenas estão utilizando das mídias e das coisas para poder complicar ainda mais a vida das pessoas e trazer desesperança. Então, no meio disso tudo, gente, por que eu estou falando isso para você? Porque no meio disso tudo, né, das dificuldades espirituais, das dificuldades de governo, de liderança, das dificuldades aí que existem de econômicas, das dificuldades de comunicação, no meio de todas essas dificuldades, meu irmão, é muito difícil a gente ficar equilibrado. E quem que fica equilibrado no meio de todas essas coisas puxando para lá e para cá? As pessoas que são antifrágeis. Porque são pessoas que sofrem perdas, mas são pessoas que não se desequilibram. Não ficam agindo como pessoas desequilibradas. Agem com equilíbrio em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando. E nós estamos precisando de pessoas equilibradas. Estamos precisando de comunidades cristãs equilibradas, de grupos religiosos equilibrados. Estamos precisando de políticos equilibrados, que tragam equilíbrio. É isso que nós estamos precisando. Estamos precisando de grupos econômicos que tragam equilíbrio e abençoem o nosso povo. Estamos precisando de meios de comunicação equilibrados, que tragam equilíbrio e paz, que façam aproximação, que façam diálogo, que façam com que a gente tenha o privilégio e a oportunidade de sair dessa crise com o menos de perdas possíveis. Pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas não perdem o equilíbrio. Elas permanecem equilibradas. Não perca o equilíbrio. Seja antifrágil. Não seja desequilibrado. E o terceiro princípio que nós aprendemos hoje, o primeiro é que pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas não perdem a sua fé. Segundo, pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas não perdem o equilíbrio. E terceiro, pessoas antifrágeis sofrem perdas, mas não perdem o foco. Qual é o teu foco? Não perca o foco, meu irmão. Não perca o foco, minha irmã. Às vezes a gente passa por alguma marca, por alguma perda, por alguma cicatriz, mas não perca o foco. Não jogue o teu propósito no lixo. Não perca o foco. Continue firme, olhando para o teu autor, para o autor e consumador da tua fé. Continue olhando para Jesus. Mesmo com as percas, com as perdas que você sofre na tua vida, não perca o seu foco. Se a gente perde o foco, a gente se perde. E aí, dali a pouco, você que estava indo para lá, você vai se encontrar, vão te achar lá no meio do nada.
Porque você perdeu o teu foco. Quando a gente perde o foco, fica muito mais difícil da gente consertar a vida, da gente retomar o caminho, da gente encontrar uma saída. Quem perde o foco tem muito mais dificuldade de encontrar uma saída. Não perca o teu foco. Continue firme. Aí talvez alguém fale assim, pastor, mas qual que é o meu foco? Eu vou sugerir para você o melhor foco. Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, gente, que nesse texto, nesse versículo, Jesus ele fala sobre tudo. Você já parou para pensar que nesse versículo Jesus fala sobre tudo? E Jesus diz, olha, se você colocar em primeiro lugar o que tem que estar em primeiro lugar, as outras coisas serão sempre consequência. Serão consequência na tua vida. Então busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como centro da tua vida. Fique focado em Jesus. Olhando para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 12, né? Me desamarrando de todo o peso e do pecado que tenazmente me assedia, eu corro com perseverança a carreira que me está proposta, olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Faça que nem Davi. Davi não olhou para o gigante, por isso que ele venceu. Porque se ele olhasse para o tamanho da dificuldade, ele teria perdido. Davi não olhou para os seus familiares, não olhou para o rei Saul, não olhou para o exército, porque se ele olhasse, ele teria perdido, porque ninguém acreditava nele. Davi não olhou para si mesmo, porque se Davi tivesse olhado para si mesmo, ele nem teria ido lutar. Nem teria ido lutar. Davi, o tempo todo, ficou olhando para o Senhor. Olhe para o Senhor. Não fique olhando para as tuas perdas. Não fique olhando para esse caminho tão complicado. Não fique olhando, olhe para Jesus, mantenha o foco em Jesus e diz, Jesus, direciona a minha vida, conduz a minha vida. Que tudo aquilo, Deus, que eu perdi e que pode ser reparado, que o Senhor me conduza para que eu conquiste em dobro, para que eu conquiste mais, para que eu vá além. Você pode acreditar nisso. E para tudo aquilo, Deus, que eu não vou conseguir aqui na terra, sabe, todas as perdas que eu tive que não são mais possíveis eu alcançar aqui na terra. Deus, que eu faça um caminho tão excelente, para que quando eu chegar no céu, eu possa com alegria celebrar com todas essas pessoas a vitória do Senhor através da minha vida. Deixa Deus ministrar teu coração e não perca o foco. Sabe, durante o dia acontecem muitas coisas que querem fazer com que você perca o foco. Só que quando você perde o foco é muito mais difícil. É como aquela pessoa que pega um atalho e depois ela percebe que o atalho não vai dar certo, ela tem que voltar todo o atalho que ela andou, lá onde ela estava, para depois continuar, para depois seguir. Então, melhor é você ficar firme no caminho que você tem que ficar. Jesus diz para os discípulos, né, para eles ficarem focados nele, olhando para ele. Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu não estou aqui convidando você para olhar para uma religião, para olhar para uma comunidade cristã. Eu não estou aqui convidando você para olhar para um homem, um líder espiritual, alguma coisa assim. Eu estou convidando você para olhar para Jesus. Porque a única resposta para a tua vida e para a minha se chama Jesus de Nazaré. Jesus, o nosso único Senhor e o nosso único Salvador. A Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero concluir a palavra dessa noite dizendo para você algo muito importante. E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar agora,
que eu vou colocar para você agora aqui para a gente concluir, já na conclusão da nossa mensagem desta noite. Apocalipse 3:2 diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Sabe, às vezes a gente fica tão impressionado, presta atenção, gente, isso aqui é muito importante. Estamos falando sobre perdas. Às vezes a gente fica tão impressionado com aquilo que a gente perdeu, que a gente não consegue, não percebe e não celebra aquilo que a gente tem. Eu acompanhei uma moça há um tempo, atendimento na igreja, e essa moça passou por muitas dificuldades porque ela tinha perdido uma criança, um menino, e ela tinha uma menina. E ela ficou tão focada nessa perda que ela teve, que ela praticamente abandonou a menina. E a menina agora estava na época, né, estava com 12, 13 anos, com muitas dificuldades psicológicas, por conta da perda do irmão, por conta de toda a tragédia familiar e por conta do abandono de sua mãe. Porque a mãe, inclusive, a rejeitava. A mãe ficou com tanta dificuldade para lidar com a perda, que é uma perda que é uma dor que nós homens não conseguimos dimensionar. Somente quem passa por isso, ou somente a mulher que passa por isso vai entender o que é, vai conseguir imaginar, ou sei lá, sofrer isso. Mas aquela mulher, ela foi tão complicada a perda que ela teve, que ela chegou a rejeitar a filha que ela tinha. Aí você diz assim, mas ela não amava? A filha amava. O problema não estava na filha. O problema estava na maneira que ela lidava com aquilo que ela perdeu. Com algo precioso que ela perdeu. Sabe que a gente faz isso muitas vezes na vida da gente? A gente fica tão focado no que a gente perdeu, e às vezes a gente faz até bobagem, e às vezes a gente perde o foco, desequilibra, perde a fé. E a gente está tão focado no que a gente perdeu, e a gente não percebe que há muitas outras coisas importantes que nós ainda temos. E eu digo para você, valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize o que você ainda tem. Valorize a sua vida a partir do que você tem. Valorize a sua vida. As perdas, elas são importantes, e às vezes você vai carregar essa dor e esse sofrimento a tua vida inteira. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir superar isso e que isso vai acabar. Não estou falando isso. Não estou falando que algumas dores a gente vai conseguir conviver sem elas. Não, vai conseguir chegar a um ponto que não vai ter mais elas. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo para você é que é possível e é necessário que a gente retome a nossa vida. E que por mais que você tenha perdido, por mais que você esteja sofrendo uma perda, você levante a tua cabeça e comece a olhar à sua volta para aquilo que você tem, para aquilo que lhe resta. E a partir daquilo que lhe resta, construa um caminho de recomeço, um caminho de restauração, um caminho de reconstrução da tua vida e da tua história. E deixe nas mãos do Senhor aquilo que se perdeu. Diga, Deus, eu quero colocar nas tuas mãos hoje. E é isso que a gente vai fazer na oração daqui a pouco. Você passou por perdas? Tem algumas perdas que estão atrapalhando a tua vida, a tua continuação de caminhar? Nós vamos estar orando. Nós vamos estar colocando diante do Senhor. Nós vamos estar pedindo que o Senhor nos ajude a carregar, trazendo alívio para o nosso coração. Que Ele nos ajude a carregar esse peso. Que Ele nos dê o alívio que nós precisamos. Eu creio que o Senhor quer te dar vitória nessa noite. Nós que decidimos viver uma vida antifrágil, ou seja, nos tornarmos melhores, passando pelas lutas e pelas dificuldades, sermos aprimorados, sermos forjados por Deus, assim como o diamante é lapidado, assim como o ouro é refinado no fogo. Nós que decidimos nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, tomamos essa decisão em Cristo para a glória e honra de Cristo. Passamos por perdas, mas não devemos perder a nossa fé.
Passamos por perdas, mas não podemos e não devemos desequilibrar. Passamos por perdas, mas não podemos e não devemos perder o nosso foco. Deus abençoe teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Fecha seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, por esse tempo na tua presença. Obrigado, Deus, por esse tema que o Senhor tem trazido ao nosso coração, realmente. O Senhor tem falado muito conosco, Pai. E hoje é um dia de celebrar, de adorar, de reconhecer o teu cuidado e o teu amor sobre nós. Eu oro ao Senhor e peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Deus, cada família, cada lar. Deus, a tua palavra que está chegando nessa casa, nessa noite, que o Senhor ministre com o teu Espírito Santo e com o teu poder. Que o Senhor fale, Deus, poderosamente a esse coração, trazendo, Deus, a tua vida e o teu cuidado, Senhor. Como somos gratos, Deus, por todo o teu amor, por todo o teu zelo, Pai, para com a nossa vida. Abençoe, Pai, cada um que está aqui. Passamos, Deus, por perdas ao longo da nossa vida, algumas muito complicadas e muito difíceis da gente administrar, Pai. Verdade, Deus, que algumas situações é uma dor que nunca irá cessar, Pai. Mas nós não iremos desistir da vida, Pai, por conta das perdas, das dificuldades. Pelo contrário, nós vamos transformar, Pai, essa dor em motivação para nos tornarmos pessoas ainda melhores. Para a tua honra e para a tua glória. Antifrágeis, nós vamos fortalecer a nossa vida e nos tornar, Deus, melhor. Eu peço a ti, Deus, a tua ajuda, a tua orientação para a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu preciso, Deus, da tua palavra, eu preciso do teu poder e do teu agir na minha vida nessa noite. E eu creio que muita gente aqui precisa também, Pai. Eu oro por todos que estão se colocando no teu altar nessa noite. Hoje o Senhor está fazendo uma grande obra na vida de muita gente aqui, Pai. Hoje é uma noite de cura e tem muita gente sendo tratada pelo Senhor. E eu te agradeço pelo privilégio da gente poder estar junto, Deus. Deus, muito obrigado. No meio de milhares e milhares e milhões de pessoas, o Senhor nos separou nessa noite para ouvirmos a tua palavra. Abençoe cada um. Derrame a tua glória, derrame o teu poder, derrame o teu cuidado sobre a vida, Deus, de cada um, Pai. Eu coloco diante do Senhor e creio que hoje o Senhor está fazendo cura na vida de todos nós. Nós vamos prosseguir, Pai. Vamos avançar e vamos completar a obra do Senhor aqui na terra, Pai. Nós vamos ser antifrágeis, sim, Pai. Não por nós mesmos, mas pela ação do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças ao nosso Deus. Obrigado por você estar aqui com a gente. Querido, querida, é muito bom, tem sido precioso para mim esse nosso encontro diário, né, toda noite, toda manhã. Quero convidar você para estar conosco amanhã cedo, às 10 para as 7 da manhã nós estamos aqui, vamos até umas 7h30, 7h40, a gente está aqui amanhã, pela manhã. Nós estamos falando, pela manhã nós estamos sempre falando sobre o Evangelho de Marcos. Hoje a gente viu vários versículos, está sendo tremendo também de manhã, mesmo que você não consiga ver de manhãzinha, mas durante o dia, veja que vale a pena, tá? E amanhã à noite a nossa quarta mensagem do tema antifrágil. Deus tem feito com que a gente percorra um caminho maravilhoso e amanhã não vai ser diferente. Amanhã vai ser muito bom e eu quero me encontrar com você aqui e convide outras pessoas, traz outras pessoas para estarem conosco, para estarem participando aqui juntamente conosco, tá? Convide e traga outras pessoas mesmo, é muito importante, tá? Quero convidar você para participar do nosso bazar. Nós vamos fazer um bazar aí daqui uns dias e nós queremos convidar você para estar nos ajudando com a doação de roupas, com a doação de calçados, com a doação de utensílios, algumas coisas. Quem sabe você fez aí na tua casa uma mudança, né? Você acabou mexendo nas coisas nesse tempo de quarentena e ajustando algumas coisas, ajeitando a tua casa e sobrou bastante coisa. Sabe, entre em contato aí por esse WhatsApp, nos ajude. Assim que as coisas melhorarem, que for possível, nós vamos estar fazendo o bazar e vai estar ajudando a gente, a nossa comunidade financeiramente, tá? Então, nos ajude.
Um outro pedido que eu quero fazer para você, é muito importante também, é que você nos ajude com o seu dízimo e com a sua oferta. Gente, é muito importante, nós estamos precisando mesmo, tá? E nós pedimos que você nos ajude, tá? Se você pode, nos ajude, tá bom? Nós estamos passando assim por um tempo bem difícil, né, econômico, todo mundo, e a igreja não é diferente, a igreja também é um desafio grande e a gente precisa, tá? Então você que sente-se dessa comunidade, você que diz eu sou dessa comunidade, nos ajude, tá? Nos ajude com o seu dízimo também, com a sua oferta, vai ser muito bom, vai abençoar muito a nossa vida, a vida da igreja, tá? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus que está sobre a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima noite para você e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor. Uma boa noite.